Olá, mães de séries! No vídeo de hoje eu vou falar sobre House of the Dragon, ou Casa do Dragão, que estreia neste domingo pela HBO. Antes de começar a falar sobre Casa do Dragão, eu peço aqui para você curtir, compartilhar e também se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Também acessar as redes sociais e o site, que estão linkados na descrição, para saber tudo o que está acontecendo no mundo da TV, do cinema e também dos livros agora, e que tá tentando englobar tudo isso. E lembrando também que eu não sou especialista em Game of Thrones, procure em diferentes canais da sua preferência, mais profundamente, mais a fundo, os temas que vão ser abordados em Casa do Dragão. Eu sou uma fã de Game of Thrones, uma fã da leitura de George R. R. Martin, e que deseja passar aqui alguns detalhes sobre a série, caso ainda você não esteja familiarizado ou familiarizada com o tema. Bom, Casa do Dragão, ou House of the Dragon, como preferir, é o primeiro spin-off oficializado pela HBO a ser produzido oficialmente com uma temporada completa, como eles colocam, 10 episódios. Teve uma tentativa de piloto realizada um pouco antes da oficialização dessa série, só que ele não foi pra frente. E Casa do Dragão é bem interessante por ser uma criação do próprio George R. R. Martin. O George R. R. Martin, ele buscou a HBO quando eles estavam tentando buscar ideias sobre séries derivadas de Game of Thrones, um pouco antes do encerramento da série, em 2019. E essa foi a primeira ideia sugerida por George R. R. Martin. Essa série, Casa do Dragão, ela foi criada pelo George R. R. Martin ao lado do Ryan J. Condal, e que vai comandar essa série. O Condal vai ser o showrunner da série de Casa do Dragão, ao lado do Miguel Sapochnik, que dirigiu vários episódios de Game of Thrones. Casa do Dragão é também baseado, não é só inspirado no mundo de Game of Thrones, mas é inspirado num livro do próprio George R. R. Martin, chamado Fogo e Sangue, cujo primeiro volume já foi lançado no Brasil, o segundo volume ainda está naquele famoso desenvolvimento do Martin. E Fogo e Sangue conta basicamente toda a história da família Targaryen em Westeros. Essa série, Casa do Dragão, é ambientada mais ou menos 200 a 300 anos antes dos eventos de Game of Thrones, bem antes da batalha do Baratheon contra os Targaryen, para buscar a honra da Lyanna e tudo mais. Essa série em si, ela é exatamente sobre eles já estão estabelecidos em Westeros, alguns anos, por assim dizer, depois do estabelecimento deles saírem de Valíria e conquistarem Westeros, e ainda tem dragões e tudo mais, e é basicamente o começo da queda deles dentro de Westeros, da família Targaryen, e essa guerra da sucessão ao trono, que é conhecida como Dança dos Dragões, e que tem muita coisa a ser destrinchada. Já foi confirmado, por exemplo, que a série não terá um ano sendo contado, mais ou menos como foi em Game of Thrones, e vai ter algumas puladas de décadas dentro da narrativa da série, dos 10 primeiros episódios. Então, não necessariamente o elenco da primeira temporada vai ser repetido na segunda temporada, e também vão contar várias com casas conhecidas. A gente vê no trailer os Starks, a gente vê os o Hightowers, a gente vê também outros, o começo dos Lannisters, e as suas inserções ali dentro de Porto Real. Então, a gente vai poder conferir muitas coisas que vão conversar bastante com Game of Thrones, com a Guerra dos Tronos, e todos os 5 primeiros livros dessa saga, escrita por Martin, cujo último livro, bom sempre lembrar, foi lançado em 2011, e o sexto, né, o Ventos de Inverno, e o sétimo, que é Um Sonho de Primavera, devem chegar Deus sabe quando. Vamos aí estimar 2023, 2024, então bastante coisas estão acontecendo dentro desse universo. Falando mais profundamente de Casa do Dragão, é bom lembrar os seus principais peões, os seus principais personagens. O Paddy Considine, ele interpreta o rei Viserys, que é o 5º rei dos 7 reinos,
então já foi aí há algum tempo, e ele foi escolhido através de um conselho para suceder o avô, o Jaehaerys, como rei, né? E Jaehaerys, lembrando o nome do Jon Snow, mas nome verdadeiro de Jon Snow, mas ninguém liga para isso. Quer dizer, liga, mas enfim, é uma longa conversa que se tem aí. Emma Darcy e Millie Alcock interpretam a princesa Rhaenyra em 2 fases diferentes da sua vida. Ela foi a primeira rainha de Westeros. A Matt Smith entra como o príncipe Daemon Targaryen, que é o herdeiro presumido ao reino e irmão mais novo do rei Viserys. A Olivia Cook e a Emily Carey interpretam a mesma personagem, que é a Alicent Hightower, que é a filha de Otto Hightower. O Steve Townsend interpreta Corlys Velaryon, o Cobra do Mar, que, aliás, tem uma série em desenvolvimento, de alguma forma, pela HBO, ainda está em alguns estágios mais iniciais, em coisa de roteiro e tudo mais, mas é um dos spin-offs em trabalho pela HBO para ser produzido, pelo menos o piloto. A Eve Best interpreta a Rhaenys Velaryon, que ela ficou conhecida como a rainha que nunca foi. O Rhys Ifans interpreta o Otto Hightower, o mão do rei, né, o mesmo papel que o Ned Stark faz de Robert Baratheon lá na primeira temporada de Game of Thrones. E a Sonaya Mizuno interpreta a Missaria, que é uma dançarina exótica, uma prostituta, né, de um prostíbulo, e se torna uma importante aliada do Daemon nessa sucessão ao trono. No total, essa primeira temporada tem 10 episódios, como eu falei, mais ou menos de 1 hora cada um. São 17 dragões, e o tamanho dos dragões, obviamente, impressiona dentro dos trailers, principalmente em comparação com os 3 dragões de Daenerys. E é realmente para mostrar a grandeza dos dragões da época e como eles eram importantes, muito mais importantes do que o Drogon foi para Daenerys no final de Game of Thrones. Eles realmente colocavam muito mais medo do que o Drogon botou em 2 minutos. Então, e é bom lembrar também que a HBO está trabalhando em outros projetos, além por exemplo, do Cobra do Mar. Tem uma série animada de Game of Thrones, que é mais ou menos para recontar os eventos da série. Tem também sobre a Nymeria, que é uma desbravadora dos mares do mundo criado por George R. R. Martin, também nome da loba da Arya Stark. Tem também outras séries envolvendo, por exemplo, Duncan Egg, que é também sobre um jovem, né, um jovem guerreiro de Westeros e seu aliado, conhecido como Ovo, que nada mais é do que um Targaryen também, um dos últimos Targaryens antes de Daenerys. Então tem também essas histórias das crônicas de Duncan Egg. E outros, esses são, para mim, os 4 principais projetos em desenvolvimento. Tem outros ainda a serem desenvolvidos, como eu falei, que ainda estão em estágios de roteiro. O George R. R. Martin sempre vai atualizando bastante coisas sobre os projetos. E, por exemplo, recentemente foi confirmado também que o Kit Harington trouxe essa conversa sobre um spin-off com o Jon Snow para quando ele, após os eventos de Game of Thrones, para suas aventuras para lá da muralha. Então, também tem isso em desenvolvimento. Então, a HBO não quer deixar o universo morrer tão cedo, o que é, de certa forma, bom. Assim como Martin, ele está terminando de escrever tanto Os Ventos do Inverno e Um Sonho de Primavera, e ele falou no seu blogzinho que está cada vez mais distante de algumas coisas que aconteceram na série. Eu fico feliz de alguma forma. Eu acredito que algumas coisas ainda não devam acontecer da mesma forma, mas obviamente por terem mais personagens envolvidos. Tem, por exemplo, a Arianne, que é uma das melhores personagens. Tem o jovem Grifo também, que é
bem importante e que sumiram da adaptação da HBO. Então essas pessoas também acabam trazendo novas dinâmicas, novas profundidades para os plots, para os enredos que ali estão sendo contados. Então, obviamente, deve divergir bastante, mas um caminho deve ser o mesmo, de alguma forma. O vídeo de hoje eu acredito que fica por aqui. Eu espero que você consiga compreender tudo isso que está acontecendo no mundo de Game of Thrones. Os episódios serão exibidos todo domingo pela HBO e também vão estar disponíveis, obviamente, pela HBO Max. E o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que você goste, que você compartilhe, que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Também acesse as redes sociais e o site, que estão linkados na descrição, para saber todos os detalhes desse mundo de Game of Thrones, de Guerra dos Tronos, e também seja na TV, seja nos livros, e também no mundo do cinema, de que está acontecendo bastante coisas. Então, é isso, e até a próxima.